Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é de verdade fascinante. É sobre comunidade, inovação e, acima de tudo, esperança. Tudo isso com base na tese de doutorado da Mônica de Souza Corrêa. Vamos descobrir como um pequeno lugar, sabe, lá no meio do campo está conseguindo, contra tudo e contra todos, reescrever o próprio futuro. Sabe, quando a gente pensa no campo, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente que vive na correria da cidade grande, o campo parece uma coisa meio parada no tempo, né? Mas e se essa ideia já estivesse, sei lá, completamente ultrapassada? E se a inovação de verdade estivesse acontecendo justamente lá, longe dos prédios enormes? É exatamente isso que vamos investigar agora. Então, de um lado a gente tem aquela ideia antiga do campo: isolamento, métodos ultrapassados, uma certa estagnação. Mas do outro lado, a gente tem o que está acontecendo de verdade em Santa Rita, lá na zona rural de Teresópolis. E a coisa lá é outra. A palavra-chave é comunidade, a ferramenta é a inovação e o foco, uma economia diversa que se sustenta. É a prova viva de que o futuro do campo pode ser, olha, muito, mas muito diferente do que a gente costuma imaginar. Mas calma aí. Essa transformação toda não aconteceu do nada, não foi um conto de fadas. Na verdade, a inovação em Santa Rita é, no fundo, uma história de resistência. Ela nasceu da pura necessidade de lutar contra umas forças bem poderosas que estavam ameaçando a existência daquela comunidade. Pensa só na situação. A comunidade estava praticamente encurralada por duas frentes. De um lado, vinha o agronegócio industrial, com aquele modelo que esgota o solo e a economia local, e do outro lado, a especulação imobiliária. Condomínios de luxo começando a aparecer, fazendo o preço da terra disparar e, basicamente, expulsando os moradores que estavam ali há gerações. Era literalmente uma luta para sobreviver. E aí, bem no meio desse cabo de guerra, um elemento novo entra na equação. Começa a chegar um pessoal diferente. A pesquisa dá um nome para eles: neo-rurais. Basicamente, a gente que cansou daquela loucura da cidade grande e está buscando no campo um outro jeito de viver. E o mais legal é que essa galera não chega de mãos abanando, não. Eles trazem conhecimento, novas habilidades e uma vontade gigante de somar, de colaborar. Isso acaba dando um gás, fortalecendo ainda mais as iniciativas que já existiam por lá. Ok, então o cenário era esse. Pressão de todo lado. E aí, como é que a comunidade reagiu? Com muita inteligência e principalmente com união. A estratégia deles foi construída em cima de dois pilares que juntos não só garantiram a sobrevivência, como criaram um modelo de economia local totalmente novo. Vamos falar do primeiro pilar, a agroecologia. E olha, isso é muito mais do que só não usar agrotóxico. É uma virada de chave, uma mudança de mentalidade mesmo. É sobre produzir junto com a natureza e não contra ela. É resgatar e valorizar aquele conhecimento antigo, sabe? Aquela sabedoria que passa de geração em geração e que sempre esteve ali. E na prática, o que isso significa? Bom, os resultados são incríveis. Significa comida de verdade na mesa, saudável, sem veneno. Significa ter os próprios bancos de sementes, o que dá uma autonomia gigantesca. Eles não dependem mais de grandes empresas para plantar. E claro, isso vira uma nova fonte de renda com a venda dessa produção em feiras orgânicas, criando uma ponte super importante entre o campo e a cidade. E o segundo pilar é o turismo rural solidário. A ideia aqui é simplesmente genial. Em vez daquele turismo de massa, eles oferecem uma experiência autêntica. Quem visita não é só um espectador. A pessoa se hospeda nas propriedades, conhece as famílias e compra os produtos direto de quem produz. O resultado disso é um ciclo perfeito. O dinheiro fica todo ali, na comunidade, fortalecendo a economia local e ainda complementando a renda da agricultura. Mas olha, o mais legal de tudo isso é que não é só sobre dinheiro. Essa união toda vai muito, mas muito além da grana. A pesquisa mostra que essas ações em conjunto, sabe? Os mutirões onde um ajuda o outro, ou quando eles se juntaram para mapear os próprios problemas, tudo isso foi criando um sentimento de pertencimento, uma identidade coletiva muito forte. E isso fez com que eles se tornassem não só mais unidos, mas também muito mais fortes politicamente. E é aqui que a história ganha um toque surpreendente. Talvez seja o ponto mais inovador de toda essa pesquisa. A gente vai falar sobre o papel fundamental que uma universidade pública teve nisso tudo. Ela não foi só uma observadora, ela foi uma aliada de verdade. Pois é, o ingrediente secreto que realmente fez a coisa acontecer foi uma parceria com a UERJ. E, de novo, não foi aquela coisa de pesquisador que vai lá, anota umas coisas e vai embora. Não, foi uma colaboração de verdade, sabe? Lado a lado, ombro a ombro com a comunidade.
E aqui está o pulo do gato, a chave de tudo. O conhecimento da universidade não chegou de cima para baixo como uma imposição. Muito pelo contrário, ele se misturou, se encontrou com o saber tradicional dos agricultores. Foi uma troca, uma ponte de mão dupla. A universidade ensinou, claro, mas ela também aprendeu muito. E isso quebrou aquela barreira que, infelizmente, muitas vezes existe entre a academia e a vida como ela é. E essa parceria não ficou só no papel, não. Ela se tornou ação, coisa concreta. A universidade ajudou a organizar mini-cursos, a fazer um diagnóstico para entender os desafios da comunidade, ajudou a mapear o território e até a desenhar um circuito piloto de turismo. Cada passo desse, sempre feito em conjunto, foi dando para a comunidade as ferramentas e a confiança que eles precisavam para tirar as ideias do papel. A universidade foi tipo a faísca, sabe? Que acendeu um potencial imenso que já estava ali. É exatamente por isso que a história de Santa Rita é tão importante. Ela deixa de ser só um caso isolado, uma história bonita de um lugarzinho. Ela vira um modelo, um exemplo poderoso que traz lições que podem, de verdade, inspirar um jeito totalmente novo de pensar o desenvolvimento em muitos outros lugares. Bom, agora que a gente já viu como tudo funciona na prática, dá pra gente entender o nome mais técnico que a tese usa para isso tudo. Territorialidades socioambientais. Eu sei, o nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa assim. É um jeito de viver onde a vida em comunidade, a economia e a natureza não são caixinhas separadas. É tudo uma coisa só, tudo conectado de um jeito justo e inteligente. Então, no fim das contas, o que a gente aprende com Santa Rita? Primeiro, que um outro jeito de pensar o desenvolvimento rural não é só um sonho. É possível e mais, já está acontecendo. Um modelo que aposta na cooperação em vez da competição. E talvez a lição mais forte de todas seja essa: o papel vital que a universidade pública pode ter ajudando a construir soluções para os problemas do mundo real. A pesquisa da Mônica de Souza Corrêa, portanto, deixa uma reflexão final muito importante. A história de Santa Rita não é só para inspirar, é quase um roteiro, um lembrete bem claro de que, quando se junta cooperação, respeito aos saberes e união, é possível criar outros futuros. Fica a pergunta no ar: como se pode pegar esses princípios e aplicar em outras comunidades para ajudar a construir um mundo mais justo e sustentável para todo mundo?